Vamos agora para o processo de design, que eu vou falar um pouco da rotina de trabalho, tá? É importante lembrar nessa parte que o UX Writer, ele pode estar em vários contextos. Eu vou trazer um slide sobre isso também mais para frente, mas ele pode estar num time de marketing, ele pode estar dentro de uma redação de um jornal, ele pode estar num time de design gráfico, que a pessoa vai só revisar ali o que está sendo escrito nas peças gráficas, né? Sobre o meu trabalho, que eu estou mais acostumada a trabalhar como UX Writer, nessa parte eu vou contar para vocês mais uma experiência pessoal, e que é uma experiência que, compartilhando com outras pessoas que já estão nessa área, mais ou menos no mesmo tempo que eu, ou até mais que eu, as pessoas também, o modo mais comum de se trabalhar como UX Writer, tá? Que é dentro de squads. O conceito de squad é literalmente um esquadrão, né? É um time multidisciplinar. Quem surgiu aí com esse... Quem surgiu, não. Quem deu liga nessa massa aí, que trouxe esse assunto para ser mais discutido e deu mais visibilidade para isso, foi o Spotify, que trouxe essa forma de trabalho para a público, né? Que eu trouxe até um slide que mostra como que funciona mais ou menos um squad. É importante lembrar que essa formação, ela não é cravada em pedra, tá? Então, aqui nessa imagem a gente tem um Product Owner, que é o PO, né? O famoso PO, que é a pessoa que vai gerir ali as tarefas do squad. Aí tem o front-end e o back-end, que são os desenvolvedores. O tester, que também pode ser conhecido como QA, que é a pessoa que vai testar sua funcionalidade. E o designer, tá? Eu já trabalhei em squads que tinham PO, desenvolvedor, designer e Agile Master, ou Scrum Master, também acontece muito. Eu já trabalhei em squads que tem... A minha squad atual de trabalho tem eu, uma outra UX Writer, 2 desenvolvedores e um Scrum Master. A gente não tem um tester, o que é muito ruim. Mas é possível também seguir esse meio de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender quais que são as fases do processo, tá? Tudo começa, agora falando um pouco sobre metodologias ágeis, que também é muito aplicado no UX, no contexto de UX Writing, Design Sprint também, né, que é mais metodologia. Eu não sei se vocês têm muito contexto, mas eu vou explicar brevemente, mas também deixei nas referências alguns links que explicam melhor para quem quiser entender o que é um Design Sprint, mas basicamente uma sprint é um período de tempo que a gente tem para desenvolver tarefas. Então, tudo começa quando o PO prioriza tudo que vai ser feito dentro daquela sprint, que normalmente tem 2 semanas, são 2 semanas de trabalho, uma sprint, e o PO prioriza todas as tarefas que vão ser feitas. No método do Kanban, que é uma palavra que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é aquele quadrinho de do, doing, done, que é fazer, fazendo e feito, todas as pessoas do squad passam por esses 3 estágios. Então, tudo começa, o PO priorizou a lista de tarefas que devem ser feitas, e depois ele passa para o design, e aí o design desenha, tá? Um exemplo, que é uma coisa que eu vivi. O designer desenha, vamos supor que é uma funcionalidade nova para o meu chatbot, que é uma coisa que eu tenho mais familiaridade. Então, eu preciso desenhar um fluxo conversacional. Beleza, eu desenho esse fluxo conversacional. Depois que ele está pronto, eu passo ele para o meu tester, que é o QA, né? A pessoa que vai testar para ver se aquilo ali está funcional mesmo. Depois eu passo para o desenvolvedor, que vai literalmente colocar o negócio para funcionar e publicar em produção. Vai ativar a sua funcionalidade, vai liberar para as pessoas que acessam
o seu chatbot conseguirem mexer ali nele com tudo que você colocou. Então, assim, é um trabalho em etapas, tá? E o conceito de squad, ele também é aplicado, ele também pode ser aplicado em vários times dentro de uma empresa, igual eu falei. Ele também tem setores de marketing, exclusivamente de marketing, quem trabalham com squads, talvez não precise de um desenvolvedor, mas aí vai ter um designer, vai ter um PO, vai ter um Scrum Master, que é quem vai gerenciar ali como que está, se está fluindo as atividades, se todo mundo está conseguindo cumprir os prazos, né? Então, esse modelo hoje é o que a gente tem hoje de mais comum dentro de times, tá? Quando a gente está falando de trabalho dentro de empresas, que não são freela, nem nada assim. E é importante lembrar, igual eu falei, que isso não é cravado em pedra, tá, gente? Pode ter mais do que um designer, menos do que 2 devs, pode não ter um tester, igual eu falei, mas geralmente essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é a formação assim mais original do que a gente tem hoje de um squad, tá? Que é o mais alinhado ali às rotinas de trabalho e metodologias de design. Opa, já era para eu ter trazido esse slide antes. Igual eu falei, os outros exemplos. Onde que o X-Writing pode ser aplicado em times que não seguem o modelo de squad. Marketing, que fiquem aberto, né? Existe time de marketing que trabalha com squad, mas existe time de marketing que também não vai trabalhar em squad, vai seguir a formação normal. Comunicação interna, intranet. Gente, eu acho muito legal quando a empresa ela tem uma preocupação com a experiência do seu funcionário. Então, assim, hoje eu trabalho numa empresa que ela tem um setor de employee experience, que é literalmente a experiência do seu funcionário. Como que você está vivendo a experiência ali do seu trabalho. Então, pensar na comunicação interna, na intranet, né, com um UX Writing ali dentro, é muito legal. Porque eu trabalhei numa empresa muito grande, que tinha uma intranet imensa, super complexa para achar informações, assim, sobre a empresa, coisas que a gente precisava nos processos, lançamento de produto, coisa que ficava muito difícil da gente entender, que poderia ter sido otimizado se tivesse um UX-Writer trabalhando ali dentro daquela intranet. Significa que a intranet estava ruim? Não. Mas significa que a minha experiência ali dentro dela, sem o trabalho de UX, ela foi mais trabalhosa do que precisava. Tinha como eu otimizar essa experiência para trazer o valor ali de praticidade mesmo. Então, ao invés de eu ter que procurar em link, clicando aqui, clicando ali, ler aquele textão, eu poderia ter enxugado a informação, eu poderia ter feito uma pesquisa antes para ver quais são as coisas mais buscadas por quem acessa a intranet, para já deixar ela lá em cima. Então, é legal a gente pensar nesse tipo de aplicação do UX Writing dentro desse tipo de interface, que é para a gente mesmo, assim. Às vezes eu, que sou uma pessoa que sou UX ali, poderia estar melhorando a experiência dos meus outros colegas de trabalho que vão precisar acessar aquela intranet ali várias vezes ao dia. Isso acontece muito com pessoas que trabalham em telemarketing ou em atendimento via chat, porque a pessoa poderia otimizar o tempo dela de atendimento ali dentro. Outra coisa, redação de informativos impressos, gente, carta de banco, carta que chega com o seu cartão de vale-refeição, seu cartão de crédito. Eu gosto do exemplo do Nubank, porque o Nubank é bem minimalista, quem tem o cartão sabe, que ele chega numa embalagem bem pequenininha, com poucos escritos. Eu tenho as minhas ressalvas em relação aos escritos dele, porque o que eu faço é querendo dar pitaco no writing dos outros, mas é importante ali, porque ele é simples,
né? Ele vem ali, se eu não me engano, como se fosse um envelopinho que vem com 3 instruções. Ah, o seu cartão chegou, faça isso, isso e isso para ativar. Pronto, não tem mais nada que você precisa saber. Então, eu acho que isso é tipo, é bem a cara do negócio deles mesmo. A gente quer que você entre no app, desbloqueie o seu cartão por ali, e aí você faz isso e pronto. É simples assim, sabe? Eu gosto muito desse exemplo de redação de informativos impressos, porque eu também, em outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha desavenças, não é desavenças, assim, não estava alinhado a comunicação que o marketing fazia, com as cartas que iam chegar para o público, com o que a gente usava no nosso produto do chatbot. Então, gerava confusão no usuário. Então, a gente estava entregando um cartão que a gente falava na carta impressa que ele precisava desbloquear. E dentro do bot, a gente falava que ele precisava ativar. Então, tem que haver uma sinergia ali da empresa toda com o time que está ali pensando na experiência. Porque senão, né, gente, a experiência é quebrada, o usuário vai entrar no seu bot procurando por desbloquear, não vai ter desbloquear lá, porque a gente fala ativar. Então, essa é outra coisa que é de se pensar também. E por último, eu trouxe diagramação de páginas, que pode ser desde o seu jornal lá do seu projeto, da sua ONG, você vai fazer um jornalzinho, que aí você vai pensar mais em hierarquia das informações, o que é mais importante de você falar primeiro. Os meus colegas jornalistas aí vão saber o que a gente precisa falar ali de cara, no início, para prender a pessoa, para ela continuar interessada no que a gente vai falar no restante da publicação. Então, é bem importante a gente pensar também nisso. Tem outros exemplos. A Anne perguntou se há UX Writing aplicado a redes sociais. Eu acredito que sim. Eu queria entender melhor só se é aplicado a redes sociais para quem está desenvolvendo a interface da rede social ou para quem faz a gestão de mídias das redes sociais, porque tem essas duas aplicações. Tanto para a pessoa, para o CEO lá do CEO não, né, gente? Quem faz a interface do Facebook, quanto para quem faz a gestão das redes sociais. A Anne perguntou se é para desenvolvimento de conteúdo. Com certeza, com certeza. A experiência, você tem que pensar, eu gosto de pensar que, assim, o UX, a gente quer que a experiência seja boa em tudo que a pessoa vai fazer. Em tudo que a gente pôs a mão, a gente quer que a experiência da pessoa seja boa. Então, se a gente coloca um UX Writer dentro de um time que faz produção de conteúdo para redes sociais, com certeza a gente vai estar pensando em, putz, o meu usuário vai bater o olho aqui e como que a experiência de leitura dele do meu conteúdo pode ser melhor. Como que a gente faz para esse texto não ficar cansativo? Quantos parágrafos eu devo escrever? Esse texto está muito longo, isso aqui poderia ser um microcopy, isso aqui poderia ser apenas uma frase, coisas que eu gosto de fazer muito, assim, eu estou mais acostumada a trabalhar com microcopy, e eu gosto de fazer muito, assim, minhas amigas que escrevem artigo, elas sempre me pedem, lê para mim esse texto, esse meu artigo antes de eu publicar, para ver se ele não está com muita firula, se ele não está muito cansativo, porque às vezes você está falando mais do mesmo ali, dá para você enxugar várias coisas, deixar o texto mais enxuto, e isso é muito aplicado em redes sociais, principalmente, como a Anne perguntou, porque, gente, eu particularmente detesto aquele ver mais de publicação do Instagram, do Facebook, porque aquilo ali significa que provavelmente vem um textão. E hoje em dia, eu tenho que estar muito interessada no negócio para eu ler o textão, porque é rapidez, praticidade. Isso é ruim às vezes, mas a gente tem que pensar no que o usuário está querendo também. Então, não adianta a gente fazer um texto lindo, maravilhoso, grandão, se não é aquilo que vai entregar valor para o usuário final. Não é aquilo que ele quer, não é aquilo que ele precisa ler uma coisa rápido, então pronto. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. O Carlos perguntou, essa diagramação pode ser aplicada até em e-books? Com certeza, com certeza. Eu já fiz freela, há uns anos atrás, eu fazia freela de diagramação de e-book, e era muito do que eu pensava. Eu diagramei um e-book de uma amiga que era o TCC dela, de publicidade. E aí eu falava assim, Isabela,
esse texto aqui, você não acha que ele poderia estar mais enxuto? Você não acha que ele está um pouco cansativo? Era minha amiga, né, gente? Aí eu dava uns pitacos, assim, porque, sim, se a gente está pensando no que a pessoa vai ler, como que a gente pode deixar a experiência de leitura dela melhor? Se façam essa pergunta, sabe? Como que eu gostaria de. Isso aqui não tá legal, minha experiência não foi legal. Como que ela poderia ser melhor? O que eu faria de diferente para tornar a experiência melhor? O Carlos complementou aqui. Já que dentro do e-book você pode usar CTA com links diretos. Acredito ser um ótimo ponto de contato para aplicar UX Writing, com certeza. Porque e-book, eu não sou muito, para ser sincero, eu não sou muito fã de e-book, não. Porque eu sou apegada aos meus livros físicos, tá, gente? Apesar de eu ter Kindle e tudo mais. Mas é muito bacana, porque é isso mesmo que o Carlos falou. A gente pode colocar botão, e a gente pode jogar a pessoa para. Você quer saber mais sobre isso? Você quer ler alguma referência sobre isso? É só clicar aqui. Ao invés de deixar tudo escrito e explicado, que às vezes a pessoa nem tem o interesse de ler aquilo ali que está proposto. Então, para que você vai jogar essa informação lá e vai prejudicar a boa experiência da pessoa se você pode colocar um botão? Eu achei muito bom esse exemplo que o Carlos deu. Muito legal mesmo. Tem mais alguma pergunta? Clarice perguntou se essa detecção de interesse em relação aos apps vem de onde? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Tá complementando. Por exemplo, recebo muitas notificações da 99 que acho exageradas, me incomoda muito. Então, Clarice, eu também recebo muitas notificações. Eu tenho várias. A maioria dos meus apps eu não tenho notificação, eu praticamente só tenho notificação no WhatsApp ou aplicativos que eu uso muito. E nesse caso, sobre o interesse, tem várias formas de você medir se o seu push ali, sua notificação está sendo útil ou não. Existem softwares que você pode gravar a tela do usuário enquanto ele está ali navegando pela sua página, e você pode ver quanto tempo ele demora ali dentro, se ele clicou só para fechar, só para desativar a notificação, ou se aquilo ali realmente converteu para o que você realmente queria. Pesquisa, você pode fazer teste AB, que é uma coisa que eu sou super a favor também, que teste AB, para quem não sabe, é literalmente, eu tenho duas cadeiras, uma A e uma B. E aí eu tenho 100 pessoas. Para 50 pessoas, eu vou oferecer a cadeira A, e para 50 pessoas eu vou oferecer a cadeira B, para elas se sentarem, passarem o dia ali trabalhando. Vamos supor que é uma cadeira de escritório. Home office, as pessoas precisam testar qual é a melhor cadeira. A partir desse resultado ali, do que as pessoas gostaram mais, essa cadeira aqui, a cadeira A, as pessoas gostaram tanto que elas entraram no site e compraram. A cadeira B, ela não converteu quase nenhuma venda. Então, significa que a A ganhou. Então, a A é a que eu vou deixar no mercado, porque a A vende mais. Então, é bacana esse tipo de teste. É uma coisa que em chatbot também dá para fazer em praticamente todas as interfaces. Se você tiver uma facilidade de fazer duas publicações diferentes, é algo que funciona bastante, tá? Respondendo a pergunta da Clarice, eu acho que são as metodologias mais usadas atualmente, o teste AB, que é teste de usabilidade, né? E a gravação de tela mesmo, para literalmente acompanhar a jornada do usuário dentro da sua interface. Tá?